Oi, gente linda, tudo bem? Oi, tudo bom? Tá dando continuidade aos pilares da medição do estilo de vida. Hoje a gente vai falar do segundo pilar, que é a alimentação. Cris, qual a importância desse pilar? Existe uma graduação entre os pilares? Não existe essa graduação, todos eles têm um peso importante, né, quando a gente É. fala em estilo de vida, em qualidade de vida, Uhum. mas talvez o que tenha mais estudos a respeito seja esse pilar da alimentação. Tá. Até porque tem várias dietas da moda, tem vários tipos de dieta, a mesma dieta que muda de nome. Então, eu acho que é importante a gente saber em que se basear, né? Essa é uma dúvida que eu tenho também, assim, essas dietas são muito faladas, essas dietas da moda, né? E vale a pena seguir alguma dieta dessas? Tem o seu valor ou realmente não serve para nada? Não, todas elas têm o seu valor. É óbvio que a gente tem que sempre individualizar as necessidades de cada paciente, né? Então, um paciente tem uma necessidade maior de uma certa vitamina, um oligoelemento, que não será a mesma no outro paciente. Então, mesmo dos grandes grupos, né, dos macrogrupos alimentares, que a gente chama de macronutrientes, gorduras, carboidratos e proteínas, mesmo esses macronutrientes, eles precisam ser individualizados. Então, por exemplo, a dieta da proteína, a dieta paleolítica ou a dieta cetogênica, né, que basicamente são a mesma com alguns ajustes. Elas podem ser utilizadas, elas devem ser utilizadas para algum grupo de pacientes ou algum grupo de indivíduos, mas não devem ser utilizadas por outro grupo. Então, a gente tem que ter Mas muito tem umas meio cuidado. esquisitas, né? Tipo, dieta da lua, dieta não sei o quê. Dieta do ovo, né? Sim, Tomar tem. cuidado, né? Também. Óbvio que quando a gente pensa numa dieta que só introduz um grupo alimentar ou poucos grupos, por exemplo, dieta que você não pode comer nenhum vegetal, nem legumes, nem frutas, você tem que pensar que alguma coisa está errada, né? Mas é melhor fazer uma dieta assim, tipo, a pessoa vai, engorda e tal, e aí de repente faz a dieta assim e emagrece, fica bem, depois desencana, ou tem uma outra maneira melhor de a gente lidar com a alimentação? O mais ideal é realmente uma reeducação alimentar, né? É a pessoa ter uma consciência do que é alimentação e de como essa alimentação vai servir para ela, né? A alimentação, na verdade, é o nosso combustível. Então, se você quer ter energia, se você quer ter disposição, se você quer ter saúde, você tem que introduzir alimentos que vão te trazer tudo isso. Agora, essas dietas, elas têm seu valor quando tem uma necessidade de uma grande perda ponderal, mas são dietas para serem utilizadas num período bem transitório, né? Num período pontual, curto, e não assim utilizar das dietas como uma forma de alimentação. Na medicina do estilo de vida, eles estudam muito dietas de lugares onde a expectativa de vida é maior, né? Onde as pessoas são mais saudáveis. Explica um pouquinho quais seriam essas zonas aí de pessoas, de países ou regiões de alimentação mais saudável. A medicina do estilo de vida, ela faz essa abordagem da alimentação linkada com estudos científicos, né? E isso tem muita correlação com essas zonas que a gente chama de blue zones, que são essas zonas onde a característica da alimentação é bem parecida entre elas. Então, por exemplo, tem uma na Califórnia, tem uma no Japão, e elas se comunicam em características de hábitos saudáveis. E quando a gente fala em alimentação, nessas blue zones, o que a gente percebe é que basicamente ela é baseada em vegetais. Então é o que a gente chama de plant-based diet, né? Então é uma dieta que a maior proporção dos alimentos são alimentos vegetais, de origem vegetal. Também tem gorduras, também tem carboidratos, também tem proteínas, mas a principal ingestão vem dos vegetais. As dietas, por exemplo, que têm um maior consumo de alimentos de origem animal, gordura saturada, carnes processadas, está muito associada ao aumento de risco de doenças crônicas, que são as doenças que levam às principais causas de óbito, né?
Então, por exemplo, diabetes, doença coronariana, hipertensão, obesidade. Então, quando a gente associa, quando a gente linka grupos alimentares que estão associados a maior risco dessas doenças, são as carnes, né? Tem um maior índice de gorduras saturadas. Então, essas regiões que têm uma maior qualidade de vida, uma maior expectativa de vida, elas consumem muito pouco, mas a carne ela é deixada, por exemplo, para um evento, para uma festa, para uma comemoração. E no dia a dia, a carne ela é quase encarada como um tempero para o alimento, sabe? Então, assim, até tem mais peixes, ovos, às vezes alguma ave, alguma carne vermelha, mas uma quantidade bem inferior. Legal. Acho que isso é bem interessante para todo mundo levar em consideração e fazer as escolhas certas, né? Tanto na hora de fazer uma compra no supermercado, na feira, quanto na hora que for se alimentar mesmo, se tiver num restaurante, né, no dia a dia. A vida é feita de escolhas, né? Então, quando você tem consciência do que é melhor para você, você pode fazer escolhas sem até tanto sacrifício. E uma coisa interessante também é em relação ao valor, né? Porque às vezes os pacientes me procuram e falam, mas você não vai me passar uma dieta muito cara, com alimentos caros. Eu falo, não, muito pelo contrário. Principalmente, por exemplo, essa plant-based diet, você vai na feira e você compra muitos alimentos frescos, saudáveis, super nutritivos, por um valor bem menor do que se você fosse ao mercado e comprasse vários alimentos processados e industrializados. Então isso é uma coisa também que vale essa orientação, né? Uma dieta saudável, uma dieta balanceada, ela não necessariamente precisa ser cara, muito pelo contrário, ela é bem mais acessível do que com os alimentos processados. Uma coisa que eu vejo também bastante como erro dos pacientes, que às vezes eles têm essa noção até da coisa mais natural, dessa necessidade, dessa importância do alimento mais natural, mas às vezes exagera, por exemplo, em frutas, né? Fruta é saudável, então vou comer à vontade. Isso a gente vê, assim, pacientes que chegam a ter síndrome metabólica por excesso de carboidrato até saudável, né? Entre aspas, que são as frutas. Exatamente. As frutas, elas têm uma quantidade grande até, dependendo da fruta, de carboidrato, né? E quando você associa várias frutas numa salada de frutas, ou até come várias porções de frutas no mesmo momento, né? Isso faz com que a glicose do sangue aumente e, em contrapartida, o pâncreas começa a secretar uma quantidade grande de insulina. Então, essa insulina secretada de forma aumentada cronicamente, porque pacientes que têm hábitos de comer grandes quantidades de fruta em momentos associados, né, acabam podendo provocar também ou piorar uma síndrome metabólica, como o Eduardo falou. E o que é síndrome metabólica? Também conta para eles. A síndrome metabólica é uma associação de eventos inflamatórios que podem desencadear a longo prazo alguma doença. Então, por exemplo, geralmente a síndrome está associada com aumento de triglicérides, com aumento de colesterol ruim, que é o LDL, e uma baixa do colesterol bom, que é o HDL, a pressão arterial aumentada e o aumento da glicemia. Precedendo esse aumento da glicemia, você tem um aumento da insulina cronicamente, por longos períodos. Então, o paciente que mede a glicemia fala, mas a minha glicemia está normal. Sim, ela está normal porque o seu pâncreas tem produzido grandes quantidades de insulina para tentar neutralizar essa grande quantidade de glicose que está aumentada, que está no sangue. Então, é bem interessante isso, a gente perceber que a fruta, que é um alimento super saudável, rico em fibras e super bem-vindo, também não deve ser comido, não deve ser ingerido em excesso. A insulina é como se fosse a chave que abre a porta da célula para a glicose entrar. Se a gente não tem insulina, não tem a chavinha, a glicose não entra na célula, né? A única célula que é capaz de absorver a glicose sem a insulina é o neurônio, são as nossas células nervosas, senão a gente precisa da insulina. E normalmente o que funciona é uma chavinha, vai lá, abre a porta para a glicose entrar. Quando a pessoa vai tendo resistência à insulina,
é como se ela precisasse de mais chaves. Uma chave só não abre, ela precisa de várias chaves para abrir aquela porta. Com várias chaves, vai abrir a porta e a glicose vai entrar, vai diminuir o açúcar do sangue. O açúcar pode estar normal, só que à custa de um aumento muito grande da insulina. Por que é ruim ficar com a insulina aumentada? Então, 3 motivos básicos, né? Primeiro, porque a insulina é um hormônio altamente inflamatório. Quando a gente fala de inflamação, inflama as artérias, aumenta o risco de infarto, inflama o cérebro. Então, a gente sabe hoje que o Alzheimer é o diabetes do cérebro. Então, essa insulina aumentada causa uma inflamação também a nível cerebral, né? E nos outros órgãos também. O segundo motivo é que a insulina é um hormônio anabólico e ela aumenta o estoque de gordura nas células. E então a gordura ela é aumentada principalmente na região do tronco, na região abdominal e na gordura visceral, a gordura intraabdominal, que é uma gordura altamente prejudicial. E o terceiro motivo, que também é um motivo bem importante, é que essa superprodução forçada do pâncreas, ela pode causar uma falência dessa produção pancreática. E aí, quando causa essa falência, o pâncreas para de produzir a insulina e aí o paciente vira diabético. Então, essa resistência à insulina a longo prazo é uma condição pré-diabetes. Quais são os sinais de uma pré-diabetes? Se ele não fizer o exame, né, que normalmente para a gente detectar isso é a curva da glicose e a curva da insulina que tem que fazer, né? Só a glicose não adianta. Mas tem algum sinal no corpo dele que ele conseguiria ver de sintoma mesmo, né? O que ele sente de diferente? Que seriam sinais de alerta? Isso varia muito, né? Mas geralmente o paciente chega para mim com uma dificuldade de perder peso ou um ganho de peso mesmo com restrição calórica. É uma queixa importante. E clinicamente a gente vê algumas manchas que aparecem no pescoço, nas axilas e nas virilhas, que a gente chama isso de acantose, né? Então é uma mancha mais escura e às vezes aparecem alguns fibrominhas, algumas lesões pedunculadas também nessa região, de pescoço, axilas ou virilhas. Tipo umas verruguinhas fininhas, né? Como se fosse, Mas tem outros sintomas associados, queda de cabelo, descamação, acne, então tem vários que podem ser como se fossem um alerta, né, para essa alteração da insulina. Tem também a questão da hipoglicemia, né, que às vezes a pessoa tem depois de alguma refeição, que ela sente uma tontura, um mal-estar, e que seria uma hipoglicemia e a faz comer mais e isso vai virando um ciclo vicioso também, né? Isso particularmente quando o paciente ingere grandes quantidades de carboidratos, né? Carboidratos simples com uma rápida absorção e aí nesse caso faz uma hipoglicemia reativa. Numa consulta nutrológica, quais as orientações que você dá? Qual o diferencial de passar por uma consulta nutrológica do ponto de vista do paciente? Eu acho que o nutrólogo ele tem uma abordagem prática da alimentação, então assim, a gente faz toda uma anamnese alimentar, mas ele também tem um entendimento da fisiologia, do metabolismo, então a gente avalia os hormônios, a gente avalia se existe alguma deficiência nutricional, a gente avalia se existe alguma questão inflamatória associada, e depois dessa avaliação bem completa, a gente parte para essa orientação prática. Às vezes até assim, com lista de compras, o que o paciente pode comprar, o que o paciente não pode, com sugestões de receitas culinárias, de fornecedores que vão fornecer alguns alimentos prontos ou semi-prontos para o paciente. É bem interessante, assim. Eu sou suspeita porque realmente eu adoro, né, o que eu faço, mas eu acho que eu consigo ajudar bastante o paciente nesse sentido. E tem os suplementos também, né, que são interessantes, são importantes. E esses suplementos que o Eduardo bem falou, eles também devem ser individualizados, né? Então, não é porque eu estou tomando um que o Eduardo pode tomar, não. Então, isso é uma questão bem pessoal. As minhas necessidades são únicas, então as minhas necessidades são únicas nesse momento em que eu vivo. Pode ser que num outro momento mudem essas necessidades, né? Porque nós somos muito dinâmicos. Então, eu acho importante salientar também que os suplementos, vitaminas, devem ser individualizados. Legal. Então, acho que é isso, pessoal.
Se você tem alguma dúvida, alguma coisa, comenta aqui, escreve pra gente. A gente gosta muito de falar dessas coisas, né? E até o próximo vídeo, né, com os pilares da medicina do estilo de vida. Beijos, cuidem-se. Tchau, tchau.